Bem-vindos ao NeuraCast. Eu sou a Marina, da Neuroeficiência, empresa que usa neurociência para ser mais eficiente na vida como um todo. Profissional, pessoal, autoconhecimento para si. A cada 15 dias, esse é o nosso novo quadro, que toda terça-feira, semana sim, semana não, a gente traz um convidado inédito e que pessoalmente tenha me inspirado na minha vida e na minha carreira como um todo. Hoje eu tô aqui com a Paula Bezerra. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, que honra, né? Falar que eu que inspiro a Marina. A Marina que me inspira, gente. Que isso? Além de ter transitado no jornalismo, ela também é uma empresária. Vai contar sobre os seus cases de insucesso e sucessos, porque afinal de contas a vida é real. Então a gente tá aqui pra bater esse papo com você e poder trocar essa figurinha pra que saiamos com mais aprendizados desse momento, certo? Conta pra gente quem é você, como você começou a tua trajetória no jornalismo, o que você quiser compartilhar. Eu sou jornalista, como você comentou. Tô no mercado há mais de 13 anos. Bom, antes eu vou dar um bastidor aqui. Eu falei pra Má, eu sou tão acostumada a entrevistar as pessoas e hoje eu tô sendo entrevistada. É muito curioso. Mudou tá do de outro cadeira, lado. né? Quando eu entrei no jornalismo, foi muito doido, assim, porque ninguém na minha família é jornalista. De repente, assim, aos 8 anos de idade, eu virei e falei assim, quero ser jornalista. Da sua cabeça. Da minha cabeça. Minha mãe falou assim, nossa, da onde veio isso? Não quer ser advogada, médica, sei lá. Eu falei assim, não, eu quero ser jornalista. E na minha cabeça, quando eu era mais nova, mais sonhadora, mais imatura, eu tinha muito aquele ímpeto assim, vou mudar o mundo, vou transformar o mundo. E a gente esquece que você pode fazer isso de várias maneiras, não apenas como jornalista, Claro. mas como cidadã, como mulher, como empresária, enfim, de várias formas. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e eu sou uma pessoa muito focada, assim, se eu quero uma coisa, eu vou atrás. E aí eu entrei no jornalismo, nem pensei em fazer outra coisa, e comecei a trabalhar com redação Foi a sua primeira opção e aí você seguiu isso pra vida. pra vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o que era salvar o mundo naquela época pra você? Eu sempre fui muito ligada a causas sociais. Não sei se você acredita em signo. Eu sou aquariana, aquela aquariana nata. Então, eu sempre olhei muito para a sociedade. Conheci meu marido numa ONG, por exemplo. E eu sempre atuei dessa forma. Então, eu queria trazer alguma coisa de impacto. E na minha cabeça, eu achava que eu só conseguiria fazer isso mostrando a verdade para as pessoas, apurando, trazendo informação, trazendo luz a legal. situações, a fatos. E aí eu acabei migrando para esse lado. E é muito engraçado porque o meu pai é economista. Então, assim, ninguém na minha família trabalhava com jornalismo. E o mundo dá tantas voltas que eu acabei sendo jornalismo econômica, né? Que interessante. Quer dizer, teve um viés inconsciente de influência, mas o jornalismo veio de você, né? Então, na Com verdade, que legal. Conta, desculpa te interromper. Imagina, é bom que a gente vai conversando. E aí eu entrei, assim, com sustentabilidade. Porque nunca tinha imaginado trabalhar com economia. Até porque também, não sei se aconteceu isso com você, mas quando eu era mais nova, eu era um pouco rebelde. E aí eu queria ir do lado oposto do meu pai, né? Tem isso também, né? Aquela fase que assim, não, eu vou identificar o que eu quero do meu jeito e que ninguém vai influenciar. Na verdade, só que não, né? Pois é, e aí acabei entrando pra trabalhar, nem existe mais, vou entregar a minha idade, chama Planeta Sustentável, era da Editora Abril. Eu lembro, hein? A gente tá velha, nem existe mais. E aí de lá eu fui pra Exame fazer um guia de sustentabilidade. Que legal. E aí as portas foram se abrindo, a gente foi conhecendo umas pessoas. E também, eu acho que vai muito de quem você encontra no mercado. A gente... Conexão no final do dia é o que você precisa para você conhecer outras pessoas, seu networking. Porque eu não tinha conhecimento de economia. Eu era recém-formada, trabalhava com sustentabilidade, porque eu tinha feito um curso que eu fui a convite do Exército para a Amazônia, Olha que enfim. legal. E aí, quando eu entrei na Exame, abriram uma vaga lá de negócios e uma amiga minha me indicou para o editor. E aí eu fui conversar com ele, inclusive eu chamo ele de mestre até hoje, o Que legal. Márcio, a gente é amigo até hoje. E eu falei pra ele, fui super sincera, eu falei assim, olha, eu não conheço muito, acabei de me formar, mas tenho muita vontade de aprender. Então, assim, se você me der a oportunidade, eu vou abraçar e vou até o fim. E aí ele confiou em mim, fiquei na Exame mais de um ano, fui prestar dinheiro, foi onde eu fiquei mais de 4 anos, e aí foi onde eu me descobri como repórter, entrevistei ministros, Se identificou mesmo. muito, muito. E eu comecei a ver um outro propósito no jornalismo econômico, que era uma área, naquela época, muito masculina. Sim, majoritariamente, né? Homens brancos mais velhos. Mais velhos, eu entrevistava presidentes de empresa, que também naquela época eram muito mais homens do que mulheres. Hoje a gente vê esse cenário mudando, ainda bem, mas naquela época não. Eu tenho uma cara de novinha até hoje. Eu acho ótimo, mas enfim, dependendo da Do posição. contexto te
me descredibiliza. Então, eu aprendi muito ali a me colocar, a pensar o que eu queria fazer, trazer pautas sociais para a economia, que foi muito importante para mim. Eu ganhei um prêmio de jornalismo econômico por lá, da B3, falando sobre igualdade de gênero na economia. E o que te marcou nesse prêmio, assim, Paulinha? Pensando nessa trajetória e os desafios pessoais que você vivia como mulher, como começando sua carreira e transitando em todas essas frentes. Tem alguma passagem, alguma coisa que te vem à mente que você falou, nossa, tive muita dificuldade, consegui superar? Assim, Má, foi muito difícil para mim, porque eu sofri muito machismo. Discriminação mesmo. Aham. E eu tinha um editor, que me diminuía, assim, muito, muito, muito. Tanto que eu vendi essa pauta para ele e ele não queria dar de jeito nenhum. Olha só que loucura. E aí, eu fui atrás de como eu falei, se eu quero uma coisa, eu sou muito focada. Aí eu fui atrás de outro editor, que não era nem meu editor na época. Pra- Falei assim: "Olha, eu queria muito fazer essa matéria, a gente precisa falar sobre isso. Eu pensei em entrevistar essas pessoas, não sei o quê, né, mas o meu editor não quer dar. Você me ajudaria? Porque eu precisava de um aval de um editor". Que E legal. eu nunca me esqueço, que aí ele virou pra mim, aí ele abaixou a cabeça, aí ele saiu, ele pegou um jornal, me entregou e falou assim: "Vai atrás dela pra você entrevistar", que era a primeira mulher a ser presidente da Aerolíneas Argentina, que é uma empresa estatal da Que Argentina, de legal. aviação, e tal. E aí ele acabou virando meu editor, porque aí descobriram que o meu outro editor estava meio que me sabotando, e tal. E a gente ganhou o prêmio. Que legal. Que E baita conquista. foi Foi um uma reconhecimento em cima de um desafio e superação pessoal, mas que, além disso, deixou um legado, né? Com certeza. Tanto que depois essa pessoa que não quis me dar a oportunidade de fazer a pauta, veio tirar deboche, assim, tipo, qual que vai ser a sua próxima pauta de diversidade? Você vai falar sobre anões? Olha que horror! Juro por Deus, isso infelizmente ainda existe, mas eu acho que cada vez menos. Então, não foi fácil. Eu sou uma mulher muito privilegiada, sou uma mulher branca, tive acesso a muita educação, tenho vários privilégios, conheço todos eles, mas eu também, se eu tenho todos esses privilégios, passei por isso, eu imagino quem não tem esses privilégios, o que que as pessoas enfrentam, né? Sem dúvida, sem Então, dúvida. a gente se puxar aqui ajuda para que as coisas consigam mudar e a gente transformar. Então, foi muito importante para mim ganhar esse prêmio. Eu acho que isso abriu outras portas. Depois disso, eu fiz uma matéria que foi a edição 1000 da Isso é Dinheiro sobre diversidade LGBTQIA+. E a gente Sempre entrevistou. de grupo minoritário, de inclusão e sustentabilidade. Isso, mostrando como isso ajuda a impactar a economia. Porque a gente, quando fala de lutas sociais, Perfeito. a gente vira e fala assim, mas isso não é só social, isso aqui impacta a economia como um todo. Você vai dar mais emprego, você vai trazer poder de compra, você vai, enfim, movimentar como um todo. Então, isso me guiou muito. E aí chegou um tempo, eu também sou uma pessoa muito curiosa, eu penso muito, beleza, mas qual que é o próximo passo? E eu tenho pavor de me acomodar. Legal. E aí eu falei assim, beleza, eu tô aqui já faz um tempo, conquistei muitas coisas, mas jornalismo não é só isso. Quais são os próximos passos? E aí começou a crescer Burnet Content no Brasil. E aí eu falei assim, acho que eu quero me aventurar nisso. E foi muito legal porque o diretor de redação, na época, o Miltinho, que é um cara assim que eu admiro demais, inclusive ele já faleceu assim, mas ele é um dos meus mestres também. Ele ficou decepcionado comigo no primeiro momento, do tipo assim, como assim você vai largar a Vai sair. redação? Você faz tanta pauta interessante unindo economia com social. Eu falei assim, Miltinho, eu preciso experimentar outras coisas. Eu sou muito nova e o jornalismo tá mudando. Se eu ficar focada só numa coisa, eu posso, enfim, deixar algo passar e depois me arrepender. E eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então eu acredito que por mais que eu vá para algum outro lugar, o meu propósito é o mesmo. Então eu quero fazer isso, que é levar informação. E aí ele foi muito legal. Ele me chamou para uma roda de conversas que ele tinha ali no Bar Brahma, com o Austin Oliveto, e aí ele falou sobre mim e tal. E foi muito bacana porque eu me descobri de um outro lado que eu jamais imaginaria, que era com o marketing e com conteúdo estratégico. Quer dizer, na verdade, se você não tivesse tido a coragem de querer explorar novas rotas, né? E vamos combinar, o ser humano é inato, né? A gente tem medo, né, de fracassar. A gente tem medo de testar uma coisa que a gente nunca testou antes. Então, ir contra esse instinto nato de sobrevivência, de proteção, é uma coisa que tem que fazer de forma muito intencional para a gente conseguir ter sucesso, né? E novas aprendizagens no caminho. Não, e assim, era muito sair da minha zona de conforto. Querendo ou não, eu tava bem lá. Tava crescendo, Sim. eu tinha uma Tava tudo coluna. jogando, o time tava jogando a favor, não se mexe, né? Exato, eu tinha uma coluna fixa por semana, que era uma revista semanal, eu fazia pautas, capas, etc. E eu falei assim, quero mudar. Na época, meu marido era meu namorado, ele até falou assim, nossa, mas sério? Eu falei assim, sim, porque eu preciso conhecer coisas novas. E aí, no começo, foi horrível.
Eu odiei. E tudo bem, né? A gente também tem um período de adaptação e de entendimento do novo contexto, o que não é, o que funciona ou não. E ninguém fala sobre isso, né? É Não, sempre assim, não, foi não. ótimo, eu adorei descobrir coisas novas. Não, assim, eu odiei, eu falava assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Vamos falar de vida real, gente. Mudar de trabalho, de função, escolher novos caminhos não é Não. fácil. E a sua mente vai tentar te sabotar no caminho. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava lá, indo super bem, agora eu tô lidando com clientes. E lidar com clientes não é fácil, porque você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter muita maturidade, você tem que ter muita empatia. Escutativa. Total, porque às vezes o que você, como especialista, acha que é o correto, pode não fazer sentido para aquela pessoa que está olhando diretamente para a marca dela. Claro. Então vocês têm que chegar num bom termo, assim, num equilíbrio. E aí no começo eu batia muita cabeça, eu ficava muito irritada, Frustrada. muito frustrada. Eu achava que aquilo não fazia sentido. E aí, a minha gestora, a gente é amiga até hoje, inclusive, a Angel, ela veio pra mim e falou assim: Paulinha, você tem que saber quais batalhas você vai comprar. Se você ficar brava com tudo, você vai surtar. Tipo, não vai ser prazeroso pra você. Calma. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei assim: é verdade. E aí, tudo mudou. E aí, eu me descobri. Eu nunca achei que eu fosse gostar. E assim, eu amei trabalhar com conteúdo pra marca. Tanto que eu abri uma empresa disso. Legal. Quer E. dizer, do jornalismo à empresária. Quer dizer, você nunca sonhou em ser empresária na sua Não. vida? Engraçado Quero que. ser empreendedora, essas coisas que a galera nasce já falando que vai ter uma vida estável, com qualidade de vida. Ganhar muito O dinheiro. sonho dos empresários no Brasil, inclusive, olha, isso tá super próximo da Trabalhar realidade. pouco, ganhar muito. Exatamente. Tem férias o tempo inteiro, emenda feriada, né? Assim que Ai, funciona. sonho de princesa. Não, eu nunca tive vontade, assim, dentro, assim, sempre quis ser jornalista. Nunca pensei, vou abrir uma empresa. E quando eu tava na Estudar Dinheiro, eu fiz MBA e aí eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de empreendedorismo e inovação na Itália. E eu fui porque, para mim, como jornalista, ia ser muito útil para entender como funcionava a cabeça das pessoas que eu entrevistava. Culturalmente, sim, super legal. Uma troca incrível. Então eu falei assim, vou fazer porque vai ser importante para eu entender o que aqueles empresários pensam. Sim. Mas nunca foi assim, tipo, vou fazer porque eu quero ser empresária. E aí acabei, enfim, entrando fui para Acreditas, para a área de marketing estratégico. Foi muito legal trabalhar dentro de uma empresa com uma cultura muito sólida, porque é diferente quando você trabalha em redação, é muito rápido, é muito factual. Eles têm RH, óbvio, não é isso, mas é diferente assim. Você não tem muito tempo para fazer trocas de one-on-one, Sim. é muito rápido. E quando eu fui para Acreditas, era outra cabeça, porque era uma fintech, uma pegada muito jovem, pessoas jovens, gestores jovens, então foi muito legal. Ali foi onde eu entendi a cultura de empresa que eu queria trabalhar. Que legal. Me descobri também como gestora. E, enfim, aí eu tive o chamado, né? Me convidaram para ir para a CNN, para ser gestora executiva da área de negócio e economia. Como é que eu ia falar não para o maior grupo de comunicação do mundo? Falou, não, preciso ter essa passagem, E eu né? tava muito em dúvida, tanto que a Lud, que é minha amiga e virou minha sócia, a primeira pessoa que eu liguei quando eu recebi o convite foi pra ela, não foi nem pro meu marido. Eu falei assim, putz, o que que eu O que faço, que eu gente? faço? Aí eu fiz, Lud, me chamaram, eu vim conversar, já me fizeram a proposta e eu acabei aceitando, porque eu não tive coragem de falar E não. vocês já estavam estruturando a empresa? Não, Ainda não. ela tinha acabado de virar sócia da VCRP. Ah, então tá bom. Aí ela falou assim, amiga, vai, porque é a CNN, vai ser muito importante para sua trajetória profissional. Por mais que você não esteja nos seus planos voltar para redação, eu acho que vai ser muito bom para sua E carreira. network, tudo isso que você já abriu portas durante todo o Exato. trajeto, né? E assim, foi uma experiência surreal, porque a gente estreou a CNN no Brasil. Uma semana depois veio a pandemia, lockdown. A gente teve que coordenar os repórteres de home office e os líderes, a gente ia para redação, porque era trabalho essencial, você não tinha como ficar de casa, principalmente a gente que aparecia em vídeo e tal. Os repórteres a gente conseguiu manter de casa, a galera que era do digital, mas a gente tinha que ir para lá. Muita coisa acontecendo no mundo, no Brasil, E entendendo, né, o que tinha, a gente tinha que lidar com algo que também era desconhecido e com tava medo, assustando, exato. exatamente. Gerir as pessoas ali remotamente. Ali eu descobri, falei assim, não, eu não quero mais trabalhar em redação. Meu propósito é outro, porque quando você trabalha com factual, você ganha agilidade, você sabe trabalhar sob pressão, você ganha várias habilidades.
Mas eu cheguei num momento da minha carreira que eu gosto de trabalhar com estratégia. Eu sou muito mão na massa. Eu posso fazer tudo, mas eu gosto de pensar o porquê que eu tô fazendo, qual que é o Perfeito. Não é sair impacto. fazendo, né? É, E aí esse senso de urgência, de priorização nesse dia a dia é não tem completamente como. diferente. É. E aí eu falei assim, qual que vai ser o próximo passo? Já eu sempre, né, pensando, falei assim, ou eu volto pro mercado de trabalho, dentro de uma empresa, ou eu vou abrir minha própria agência, porque eu achei que tem jogo. E aí eu liguei pra Lud de novo. Falei assim, amiga, como é que tá aí na Se VSRP? tornou quase a cartomante, É, né? Qual carta que eu devo virar aqui? mentora total. E eu admiro muito a Lud, assim. A gente troca muito até hoje, que a gente não é Que mais legal. sócia, mas a gente é muito amiga. E aí eu falei assim: como é que tá o mercado? Tem. Os clientes estão pedindo? O que que você tá sentindo? Porque veio a pandemia. Claro. Ela falou assim: amiga, não só tem como os meus clientes pedem. E na época, a VSRP fazia mais PR. Sim. Eles não uniam a comunicação como um todo. E aí ela falou assim: vamos conversar? Falei, vamos. E aí aconteceu. Que legal. Que Mas legal. não foi fácil pra mim, viu? É, então, aí é isso que eu quero saber. Como é que foram esses momentos de transição? Porque você saiu do mercado e você foi empreender, né? E aí, assim, o que que é empreender? O que que era na sua cabeça na época? Como foi esse desafio? E o que que é hoje, né? Pra gente fazer essa transição. Foi muito complexo, porque eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha vontade de conhecer coisas novas, etc., eu tenho alguma coisa ali que também me prende. Então, eu gosto de sentir estabilidade, de saber que as coisas estão indo. E quando você é empreendedora, você tem tudo, menos estabilidade. Fica a dica, gente, pra quem sonha em empreender, não é fácil, não é assim que funciona, né? Não é só ter uma ideia e sair fazendo. Não é à toa que, se a gente olhar para o PIB brasileiro, a gente tem aí o quê? Mais de 60% representado por empresas familiares, né? Sim. E a maior parte delas não passa para a segunda geração. A taxa de mortalidade até os 5 anos é enorme, né? Então, não vem a estabilidade financeira dessa forma, não cai do céu. E demanda muito network, muito planejamento Sim. estratégico, para daí uma execução que vá calibrando tudo isso na prática, né? Sim, e as pessoas falam muito do bônus, mas ninguém fala do ônus. Então, Perfeito, vamos falar disso e também. quando a gente conversou sobre abrir, de eu virar sócia deles, e etc., eu lembro que eu cheguei em casa, ali pro meu marido, eu falei assim: eu vou largar a minha CLT na CNN pra abrir uma empresa. Fala isso olhando para a câmera, para as pessoas sentirem esse drama. Foi muito engraçado. Eu falei pra ele assim: você tem certeza? Tipo, você acha que eu vou fazer essa loucura agora, nessa fase da vida, que eu já tô com o meu nome no mercado? Isso tá errado. Aí ele falou assim pra mim: olha, a gente só vai saber se você tentar. Isso tá errado? Tudo bem, eu tô aqui. A gente é parceiro, a gente se ajuda. E também isso é uma outra coisa do meu privilégio, que é ter um parceiro que apoia. Perfeito. Porque não é normal, tá? Isso, infelizmente, é uma exceção. Ele não tá fazendo o mínimo, né? A obrigação dele como meu marido de me apoiar. Mas, infelizmente, a gente vê que não é o O natural, frequente, comum. né? Ele falou assim: se é o que você quer, se joga. Vai. Se der alguma coisa errada, a gente aqui se ajeita, e a gente também tem muita consciência financeira também, que isso é Perfeito. muito importante. E aí eu fui, não me arrependo nem um pouco, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu amei ser empreendedora e eu precisei passar por isso para eu entender que hoje, no meu momento de vida, não cabe por outras questões que a gente vai falar aqui, mas talvez se eu não tivesse passado por outras experiências, eu não teria desistido de empreender. Perfeito. Mas hoje, para o meu momento de vida, eu preciso de um outro caminho que o empreendedorismo não dá, assim, ainda mais se você tem esse olhar social como eu tenho e etc, que aí você acaba se culpando mais, se cobrando mais, Sim. então, Como é que você vê o empreendedorismo hoje, Paulinha? Conta pra gente. olha, Com ônus e bônus, características que as pessoas precisam ter, porque é a real, sabe? você vai me chamar de poliana. Eu não sou aquele tipo de empreendedora que olha só para números e lucro. Óbvio, a gente vive numa sociedade capitalista, não sou também. Abraçar a árvore que Exato, não tô abrindo uma amor e uma ONG. cabana e nada Exato, mais. né? Eu também. Vivemos não só para sobreviver, amor, gostamos de conforto, de Exato, viagens. exato. Então eu também, obviamente, quero prosperar. Mas para mim, esse não é o caminho, assim, não é a única coisa. Para mim, o empreendedorismo é uma maneira da gente mudar também a sociedade. A gente
cria empregos, a gente impacta a vida de várias famílias, a gente molda culturas, a gente Cria líderes. cria líderes, ajuda a abrir a cabeça da sociedade para várias outras pautas. Então, quando eu pensei em empreender, e é uma coisa muito legal que a gente tinha em comum ali entre os sócios, era que a gente queria fazer uma empresa que fosse diferente do que a gente vê no mercado hoje. Sim. E isso foi também uma das coisas que fez com que eu pensasse em empreender, porque eu queria mudar. A gente vê muitas empresas com aquele pensamento arcaico, com muito machismo, homofobia, racismo, etc. E eu falei assim, eu não quero isso, eu quero uma empresa que a gente pudesse Fazer diferente. conversar abertamente, óbvio, né? Vai ter problema? Vai. Vão ter situações ruins, difíceis? Sim, vão ter, né? Porque a gente também não vive num conto de fadas, mas a gente quer ter esse ambiente mais aberto. Então, para mim, empreender hoje é isso, assim, é dar oportunidade para que outras pessoas cresçam e de você mudar ali o mercado de trabalho e fazer com que ele seja um pouco mais aberto, inclusivo e diverso. Super legal, né? É um propósito de transformação, né? Exato. E você acha que tem características específicas que as pessoas têm que ter para poder empreender? Não. Não? Ter vontade. Isso é uma coisa também que me fez pensar muito, porque quando eu olhava, por exemplo, para o meu sócio, ele é o extrato do empreendedor. Então, é porque isso me preocupa. As pessoas falam, não, mas eu não tenho perfil para isso. Ou aquele cara tem o perfil para aquilo. E quer dizer, a gente se coloca em caixas. E claro que é importante a complementariedade de perfis, mas assim, gente, empreender é para qualquer um, desde que a gente tenha um planejamento, um plano e, obviamente, awareness financeiro de investimento suficiente, né? Consciência do Claro. como são os passos e as dificuldades que a gente empreende no caminho, né? Não, total, e assim, eu falo isso porque eu admiro muito ele. Eu falo assim, caraca, ele é o extrato do empreendedor. Você olha pra ele e fala assim, meu, o Vini, ele é super empreendedor, ele fala bem, não sei o que, nanana, ele não tem medo. Eu tenho muito medo. Nossa, assim, e a gente até vê em perfis, até de investimento, assim, que as mulheres têm um perfil mais tradicional de investimento, os homens mais arrojados. Então eu tinha muito medo. Eu falava, não, calma, como é que a gente vai fazer? Ele, não, vamos fazer tal. Só que eu entendi que, na verdade, isso que ajudava a gente a se complementar. Então, a Lud e eu, a gente tinha um perfil Perfeito. mais parecido. Ele brincava que a gente era as meninas da canetinha. E ele era o cara que tinha mais ideias, a mente mais aguçada, tal, não sei o que, Ana. Então, não acho que tenha um perfil de empreendedor. Eu acho que você tem que ter uma ideia que faz sentido. Você tem que tirar isso do papel. Que é a parte mais difícil, porque ter ideia. Gente, se eu tivesse ganho dinheiro pra cada ideia que eu tive na minha vida, eu tinha ficado milionária assim, muito cedo, né? E tem muita gente que tem dificuldade de tirar as coisas do papel. É. E não por mal. Não, é difícil É executar, é difícil. difícil, né? Tem perfis também, tem perfis mais analíticos, executores, nanana. Então eu acho que não tem. Eu acho que você pode criar isso dentro de você. Eu criei isso dentro de mim. Não, e só um parênteses aqui, Claro. que é muito interessante, né, Paulinha? Acho que pra quem tá ouvindo em casa também, assim, ela acabou de afirmar que ela é uma pessoa que tem mais medo, né? E aí a gente ouve a trajetória dela de compra de risco, atrás de compra de risco, de decisões e decisões, sempre propondo se desenvolver, viver o novo, sair e ampliar a zona de conforto. Quer dizer, pra mim, não tem nada de um perfil medroso nisso, Ai, que mas bom. Obrigada, Mana. Você tirou essa. isso é um tabu, né? Fala que você está com medo em algumas situações, mas que você é medrosa Não, tem eu não sou, um outro peso, né? Não, a gente vai com medo e Vai com mesmo medo e vai assim. junto, né? Porque você fica pensando assim, putz, será que eu tô fazendo certo? Mas só vou Que saber é se eu certo e tentar. errado? Exato. Apesar de executar, a gente tem que ter um resultado para a gente poder mensurar e lapidar e melhorar Com certeza. e potencializar. Quer dizer, eu sempre falo isso para as meninas. A gente também tá começando a neura nesse formato agora. E às vezes, puxa, mas será que a gente vai para aqui, para ali? Eu falei, meninas, Só eu você tô precisa dando testar. autonomia para vocês e confiança para vai e faz. Faz o seu melhor e com aquilo que a gente tiver de resultado, a gente vai lapidar. Mas, Má, eu tenho mais medo de ficar estacionada e de fazer algo que me faça mal, que eu não gosto, que fuja do meu propósito, do que de arriscar. Então, eu prefiro me jogar e fazer algo novo do que ficar no e se eu tivesse. Porque eu poderia ter ficado na CNN. E isso tem a ver muito com o nosso sistema de luta e fuga, tá? Essa parte de recompensa e motivação que a gente tem por trás é inconsciente na maioria das vezes, como a gente se comporta diante de desafios. Se a gente olhar para a trajetória de cada um, a gente fala qual que é o viés inconsciente que cada um tem a se comportar. Isso é muito interessante, porque a gente, quando traz o autoconhecimento, a gente fala, poxa, se eu sou uma pessoa que eu tendo, vamos falar de dois padrões. Eu tendo a lutar ou a enfrentar? É luta e fuga. Não, puta, eu tenho a enfrentar, eu tenho a, tipo, querer sair daquela situação e fazer algo novo.
Pode ser que isso também se torne um padrão negativo em algum Com momento. certeza. Quando a gente fala, puxa, mas tá tudo bem, você tá seguindo. E aí você quer mudar novamente ou não, né? Isso também se aplica nesse lugar. Com certeza. E aí foi muito legal, aprendi demais, assim. Eu acho que o empreendedorismo dá uma base pra gente que nenhum CLT dá. Porque, não quero soar arrogante, mas quando você trabalha numa empresa que não é sua, você se sente até um pouco mais confortável em errar, porque vai dar algum problema, pode ter problemas de grandes proporções, óbvio, mas tem toda uma estrutura por Um trás, suporte, né? o presidente da empresa, não sei o que, o máximo que vai acontecer é você ser demitido. Quando a empresa é sua e você lidera a empresa inteira, o seu erro pode fechar a empresa, pode fazer com que várias famílias percam o emprego, pode colocar tudo a perder. Então, eu tinha isso muito claro dentro de mim, que eu tinha que estar sempre em alerta e as minhas decisões tinham que ser muito bem fundamentadas. Claro, né, com rapidez, porque a gente também vive num mercado que você não pode ficar pensando 20 anos para tomar uma decisão, ainda mais agora com a Sim. digitalização, mas que tinha que ser algo muito bem firme e claro para que, Estruturado, né? exato, para que a gente não impactasse negativamente a vida das pessoas. E como eu tenho esse viés social muito forte dentro de mim, Claro, era um peso enorme de se carregar, né? então, esse era um peso muito além do que eu estava emocionalmente disposta e estável para carregar. Perfeito, perfeito. E eu acho que esse é o link perfeito pra gente falar não só do sucesso e dos desafios que você superou, Paulinha, mas também fiquei sabendo que você deu essa pausa na sua carreira, como você acabou de comentar, né? De não querer empreender mais neste momento, né? Vender parte da sua empresa que você construiu. E queria que você contasse um pouquinho pra quem tá em casa, o que que te fez tomar essa decisão, o que que aconteceu, quanto você se sentiu confortável pra gente, de fato, trazer essa Claro. conscientização para as pessoas. Falta verdade, né? Falta a gente falar sobre o que é frequente e a gente acaba compartilhando só dos sucessos. Eu passei por um problema de saúde bem grave, assim. Eu casei ano passado e passei por um problema de saúde. E as pessoas falam assim, putz, às vezes a gente precisa de uma questão ali para olhar para outras áreas da vida. Eu sou uma pessoa workaholic. Que bom que ela sabe disso, gente. Primeiro passo pra gente mudar qualquer coisa que a gente queira na vida é a consciência. Identificar pra poder gerenciar diferente, né? E eu sempre fui. E você gosta de ser workaholic? Eu adoro ser Ah lá, workaholic. é isso. A gente tem que pelo menos admitir, Não, né? e eu não vou nem romantizar ali o capitalismo, não sei o quê. Não, Eu gente, gosto não, de trabalhar e tá tudo não certo. é isso. A minha irmã vem falando pra mim, Paula do céu. Eu entendo, eu sei, mas assim, eu sempre fui assim. Quando eu tava na faculdade, eu fazia 20 mil coisas ao mesmo tempo. Eu gostava de me sentir produtiva. Sim. Há muita terapia pra explicar, né, gente? Mas tudo bem. Se você já tem esse pezinho no workaholic e você tem uma empresa, eu trabalho da lua de mel. Desculpa perfeita pra você não parar, né? Isso Exato. não é saudável. E assim, não é que ninguém me mandava, viu? Não é que meu sócio falava assim, não, você tem que fazer. Meu sócio lá, pelo amor de Deus, a descansar. Sim. Um com os outros, tá? Porque você sabe melhor do que Claro. ninguém que quando o negócio é seu e você já é workaholic e você tem uma paixão por aquilo, acaba que você perde a linha tênue do que é o trabalho, do que é o lazer, do que é o prazer. Você gosta daquilo, você gosta de ver as coisas dando certo, você se empolga. Então, eu fiquei muito ali, sempre olhando meu e-mail, na minha lua de mel. Quando eu fiquei doente, as pessoas vinham falar comigo, para tirar dúvidas e tal. E eu respondia, porque para mim naquela época, era só responder, entendeu? Hoje eu vejo que, na verdade, não, que eu tava trabalhando no hospital. Não é saudável. Não é a cultura da empresa, tá? A gente sempre orientou que, pelo amor de Saúde em Deus, primeiro com lugar. certeza. Isso não são todas as empresas que fazem, né? Vamos lembrar que muitas pessoas que empreendem não vêm com esse senso de inclusão, de movimento de transformação, de impacto em pessoas que a gente está desenvolvendo dentro do corporativo. Então, assim, também não é uma coisa que a gente pode usar como uma referência, né? Não, assim, a VCRP, eu tenho um carinho enorme por lá. Vejo as coisas até hoje. Eles são um great place to work. Que legal. Eles real se preocupam com a saúde do colaborador mental e física. Então, isso era uma coisa minha. Que eu sei que é uma coisa minha que eu tenho que ficar sempre de olho, porque eu gosto muito do que eu faço. Sim. E É, tem uma outra coisa, né, Paulinha? Assim, a gente tem inclusive um curso sobre autossabotagem, né? Que fala sobre essa consciência emocional. O ser humano, ele foi treinado para produzir, né? Uhum. Durante a história, e a gente conta isso na nossa evolução.
E a gente tende a se validar pelas nossas entregas. Então, o momento de ócio que a gente para e a gente respira e a gente não está fazendo algo, é como se a gente estivesse perdendo o nosso valor. A hora que a gente percebe que isso é uma construção social, cultural, apesar do gostar de trabalhar, quando a gente está conectado com o nosso propósito, a gente fala: "Ah, limite não cai do céu. É. Se você não for uma criancinha falando com a mãe, não pode comer tanto doce. Se você for um adulto, se você estiver na sua carreira, limite não cai do céu. Você tem que impor, você precisa entender, ter a consciência de até onde vai, como você faz os tratados com a sua própria mente, porque é de dentro pra fora. Não, e eu sou rainha do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Porque eu vivo, porque o meu marido também é meio workaholic. E eu fico assim, Tia, você tem que impor limites. Com o meu time, gente, pelo amor de Deus, vocês vão parar de trabalhar, short Friday, não sei o que, e eu lá. Mas aí eu comecei a perceber que eu tava seguindo o fluxo e não tava mais pensando assim, Automatizou, né? Tava ali quase no automático, o piloto. total. E eu comecei a sair assim da caixinha. Eu Oscilação de humor, um pouco de desmotivação, procrastinando algumas coisas. super. E sabe as coisas que me davam prazer? Tem uma coisa que eu gosto, é quando vira alguém pra mim e fala assim, Paulinha, eu tô com um desafio aqui, putz, eu queria que a minha marca falasse com esse público, não sei o que, que a gente faz? Meu, vamos fazer esse projeto agora. Aí eu começo a pensar, não sei o que. Quando vinha algum projeto assim, Paulinha, a gente tá com um cliente, vamos lá conversar com ele. Eu falei assim, ai não, mais um. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu amo fazer isso. O que tá acontecendo? Eu falei assim, eu acho que eu não tô bem. E a sorte é que, como eu já tava com acompanhamento médico, eu comecei a tomar remédio. E isso me deu uma equilibrada. Tá. Eu só descobri que eu estava à beira de um colapso mesmo, assim, de tipo assim, que eu ia parar. Esgotamento mental, burnout, pânicos, né? Episódios de Ah, não, ansiedade. crise de ansiedade eu Tinha rodo. já tinha. Olha só que maravilha. Ela já tava normalizada isso pra ela. A crise de ansiedade, já tinha. Mas brincadeiras à parte, eu disse que eu ia colapsar mesmo, assim, que eu não ia conseguir levantar. Tem um piripaque, assim, do Chaves. Quando eu parei de trabalhar. Quando eu parei E de você falou, não tô trabalhar, bem. que aí eu combinei, foi um choque para os meus sócios quando eu falei que eu queria sair. Não foi uma decisão fácil. Parei de trabalhar um dia, aí eu sentei no sofá, aí eu fiquei olhando pro nada. Aí o marido desceu e falou assim: E aí, tá bem? Aí eu falei assim: Acho que eu quero vender minha empresa. Aí ele fez: Nossa, de repente, veio aí. Eu falei: Não, sério, eu acho que eu não. Acho que eu não tô bem. Eu acho que eu preciso dar uma parada, time. Acho que eu preciso descansar. Pôr o pé no freio e recalibrar a rota, né? Acho que aconteceu muita coisa, eu preciso entender o que eu quero fazer. Eu não sei mais de nada, assim, eu tô meio estafada. Parênteses aqui, gente. O que é esse esgotamento, né? O burnout que tá tão em alta, todo mundo fala. Hoje a gente também rotula coisas que antes a gente não tinha acesso e informação. Então é natural que também apareçam mais casos e enfim. Burnout ou esgotamento mental é esse esgotamento físico, emocional, psicológico de uma pessoa, né? Então é como se o nosso cérebro tivesse uma bateria, vamos simplificar como sempre, e você não tem tempo de recarregar ele, porque a energia é escassa, e aí, de repente, te falta tudo. Né? Isso impacta a nível de córtex pré-frontal, a parte que a gente toma as nossas decisões, tem o nosso planejamento estratégico, perde todo o controle. Parte da amígdala, que processa as emoções, de repente ela tá hiperativa, tá mais irritada, tá completamente descontrolada. A parte de sistema de recompensa, então, o que te motiva, as atividades que te davam prazer antes. Até levantar da cama às vezes se torna mais difícil, né? Você fica, sei lá, apático pra vida. Que mais? Neurotransmissores. Então, vem vindo uma onda de estresse, isso aumenta o cortisol, diminui a dopamina. Também a gente já tem ouvido bastante desses termos e desses químicos por aqui, né? Tudo isso nos movimenta para um certo comportamento, né? Muda como a gente se alimenta, o nosso rotina de sono, como a gente se relaciona com o nosso ciclo pessoal, como a gente se motiva para as atividades que antes nos alegravam e agora a gente até tira a nossa autorresponsabilidade e fala, putz, quanto nos leva para perceber tudo isso, né? Porque às vezes chegam a casos muito sérios. E felizmente, às vezes a gente tem momentos de eureka na vida que a gente fala, não tô bem. O que a gente faz agora para voltar pra rota? Não, isso que você falou, eu fiquei lembrando de tudo, porque assim, eu faço terapia há muitos anos também. E eu conversava muito. Eu sou uma pessoa muito focada na minha carreira, já falei que sou workaholic, que já assumi. Então, para mim, parar, eu nunca fiquei parada. Imagina, ficar parada é perder tempo, né?
Nunca, nunca. Eu me dava emprego no outro. Sempre foi assim. É. E eu falei assim, gente, eu preciso parar. Parar aos 33 anos, eu sou muito nova. Porque as coisas aconteceram pra mim muito cedo. Perfeito. E aí, É eu aquela falei... coisa que quando você conta o que você fez, a pessoa fala, mas nossa, quantos anos você tem, pelo amor de Deus? E aí eu falei assim, acho que eu preciso parar. E aí o meu marido falou assim, eu acho que você precisa parar. E aí você comentou que muda. Eu comia pra me dar como recompensa. Sim, você vai buscando outros comportamentos pra saciar algo que não tá legal. Ah, eu comecei a beber mais vinho. Não tinha vontade de sair. As pessoas me chamavam pra sair. Ah, vamos jantar? Eu falei Ah, assim, "Ai, por não. que que essa pessoa quer sair comigo? Gente, pelo amor de Deus. Vejam os sinais, pessoal. Tudo isso é muito Vamos ficar em importante. casa. Às vezes eu marcava, aí chegava no dia e ficava assim, por que que eu marquei? Por que que eu marquei? Aí eu me forçava a ir, era super legal. Putz, que bom que eu fui, espaireci e tal. Mas eu me sentia muito cansada, não tinha vontade de fazer as coisas. Eu me obrigava, sempre porque eu sou uma pessoa que cuida muito da minha saúde, então eu sempre fiz exercício Você sabia o que era físico. importante, e mesmo Exato. não tendo energia, você tentava se forçar. Sempre fui na nutricionista, terapia e tal, mas não era algo natural. Hoje é natural. E aí, Sim. quando eu parei de trabalhar, não, só pra voltar, né, que eu não concluí. Aí eu falei, eu quero parar. E aí ele falou, olha, assim como eu falei pra você, quer empreender, vamos juntos. Se você quiser parar, para, você precisa dar uma descansada mesmo. A gente passou por muita coisa no passado. E quando você se sentir melhor, você volta. E aí eu falei, beleza. Aí eu fui conversar com meus sócios. E aí foi um choque. A Lud, que é uma das minhas amigas pessoais, assim, eu brinco que ela é minha irmã, ela já estava percebendo Os sinais, claro. e ela já estava meio que assim, putz, eu queria tanto que a Paulinha desse uma parada, mas é obviamente que ela não queria falar isso pra mim, pra não Não ofender parecer também, parecer que, oxe. que ela queria me expulsar da Sim, empresa, né? claro. Mas ela estava preocupada porque ela estava percebendo. E aí meu sócio ficou tipo assim, meu Deus, como assim? Aí eu falei assim, olha, eu preciso dar uma parada, até pra pensar, recalcular a rota mesmo, assim, o que que eu quero fazer? Às vezes pode ser que eu perceba que eu realmente quero empreender, que eu quero ser Sim. empreendedora. Ou às vezes pode ser que eu fale assim, putz, eu quero voltar a trabalhar em empresa, ou eu quero ser consultora, não sei, mas eu preciso dar esse tempo pra eu entender o que que eu vou fazer na minha vida. E aí a gente combinou que eu ficaria até o final do ano, porque eu tomei essa decisão em outubro. E aí não ia, enfim, não fazia sentido nenhum eu sair. Tinham várias coisas legais que a gente estava fazendo, que eu também queria Entregando, concluir. né? Claro. Até para passar tudo direitinho, ver os Bastão. clientes e tal. E tem vários clientes que viraram meus amigos. Inclusive, eu tô saindo para almoçar com vários deles. Ah, a gente se conheceu também Com nesse certeza. momento, né? E Quer super dizer, se um pouco conectou. antes, mas assim, também da empresa e dos serviços que você prestava, eu me tornei sua cliente. Foi. E você foi uma das primeiras pessoas que eu procurei quando eu entrei no sabático, eu já conto aqui também. E aí, em janeiro, eu falei assim: caraca, eu acho que eu ia ter um colapso, assim. Eu acho que eu ia ter o piripaque do Chaves quando eu conseguir levantar da cama, porque eu falo brincando aqui o piripaque do Chaves, porque eu achei que eu fosse Colapsar mesmo. parar Mas você mesmo. sabe que o pânico também e o burnout, ele é isso, né? Porque você assistiu aquele filme Divertidamente? Eu Sim, sempre falo do eu amo esse vermelhinho, né? filme. Do pé no botão vermelho, que ele faz para. É um pouco do nosso sistema, né? Ele fala, cara, tô identificando um risco tão grande ao meu redor que vai comprometer a minha integridade Aham. física, moral, psíquica, o que for. E dá aquela pane geral. Assim, é como se eu estivesse no topo do penhasco e eu não tivesse. Eu não sei nem o que fazer. Tem gente que fica, né, com Sim, palpitação, com todos esses sinais de pânico mesmo. É isso. É sobre isso. E aí a gente precisa respirar, né? Não é à toa que quando a gente tem episódios de pânico, as pessoas podem sim. respirar no saquinho e ajuda a oxigenar e voltar para si e falar, ok, não estou correndo risco de vida, esse medo está descontrolado, exacerbado por algum descontrole emocional, desgaste físico, psicológico, e a gente precisa entender o que está acontecendo, que está levando para esse lugar, né? Exato. E é até interessante quando eu assisti esse filme, eu até passei depois no projeto social que eu fazia com criança, porque na nossa geração, a gente, quando era criança, não podia ficar triste, não podia chorar. Engole choro, né? É, Não, total. falar de emoções. Gente, meu pai falou eu te amo pra mim esses dias pela primeira vez por mensagem. Eu chorava. Meu marido acordou e falou assim: o que foi? Eu falei, meu pai falou que tá orgulhoso, que me ama. Quer dizer, não é porque não amava, é porque era outra educação, era outra Aham. geração. Mas, obviamente, isso tem um impacto, né? Em como a gente busca e se valida e valoriza Vulnerabilidade, e total. compartilha, né?
Então é muito complexo. E aí, na terapia, que eu comecei a dar nome para as emoções que eu sentia. Porque antes você só sentia, né, feliz ou triste. Você não Só tinha. tem duas, só É. dois lugares, né? E aí, Dois extremos. quando eu assisti Divertidamente, eu falei assim, caraca, a gente é tudo isso, né? E aí a gente vai se descobrindo. Então, o autoconhecimento foi muito importante para eu tomar essa decisão, para eu me descobrir e para eu entender o que eu, Paula, quero com o meu propósito. Eu não tenho, você falou, é verdade, eu não tenho medo de me reinventar. Eu tenho medo de ficar estacionada e de fazer algo que me faça mal. Legal. Então, eu posso dar passos para trás quantas vezes for Pra dar preciso. alguns pra frente, tá Com tudo bem. certeza. Que legal, isso é incrível. Adorei, adorei, adorei. Deixa eu ver o que mais que a gente tinha anotado aqui do que o pessoal pediu pra gente conversar. Empreendedorismo, cobrimos. Muitas pessoas curiosas da sua carreira, como você começou a empreender. E Paulinha, aí assim, o medo de tomar essa decisão novamente de transitar entre carreiras e entre ambientes. Como é que você tá se sentindo agora? Não, eu até brinquei que eu ia contar que a Marina foi uma das primeiras pessoas que eu chamei para Ah, tomar é? café quando eu entrei no sabático, porque ela fez um post no LinkedIn falando que ela tinha saído do sabático, não sei o que, né? Falei assim, vou falar com ela, porque eu não sei o que eu faço no meu sabático. Parênteses, gente, deixa eu. Pra quem não acompanhou a minha história, né? Então, eu fiquei esses últimos 15 anos da minha carreira ajudando a estruturar novos negócios, inclusive empresas que eu fui sócia no caminho, assim como a Paulinha. E aí, depois de um período, eu também, infelizmente, a gente vem com grandes traumas pra tomar grandes decisões. Felizmente, hoje eu montei essa empresa justamente pra ajudar as pessoas a chegarem nisso antes desses traumas. Essa é a nossa missão aqui, né? Trazer mais eficiência nesse lugar através de consciência. E eu perdi uma amiga muito querida, né? Na sequência da pandemia. E, putz, uma pessoa com 30 anos, em 6 meses, um falecimento super abrupto, que não deu tempo de se acostumar com a ideia de uma vida sem a pessoa. Enfim, o luto é uma coisa explicada a nível neurocientífico, assim, muito individual para cada ser. Mas isso fez eu ter um chacoalhão de eu preciso parar e recalibrar a rota, assim como você. Adoro ajudar a impulsionar novos negócios, mas eu quero fazer isso 100% através de pessoas. E para eu conseguir ter energia para montar um novo negócio do zero, eu precisei de um período de oxigenação. Então, eu fiquei um ano parada, o ano passado inteiro. Eu fiz todas as viagens que eu não tive tempo de fazer nos últimos 10 anos, que eu tirava no máximo 10 dias de férias. Que a gente sabe como é esse mundo de aceleração, de startups, de empreendedorismo. Fui levar meu pai pra Áustria, porque ele sonhava em me ouvir falando alemão, e eu estudei em escola alemã, mas ele não, né? Veio não veio de berço de ouro, como eu, que tive todos os acessos, assim como você falou. Fui levar meu marido pra Itália, que ele não conhecia também, da onde era minha família, e era um sonho. Fui viajar com meu cachorro, fiz um cão-chilão, Não, pessoal. isso foi demais. Eu, meu Isso foi cachorro demais. e meu Fiat 500 por aí, 20 e tantos dias rodando. Foi muito legal. Fui fazer um trabalho de voluntarismo na Amazônia. Fui visitar uma amiga na Ásia, que só para chegar na Ásia eram 2 dias de viagem. Quer dizer, precisei de todo esse tempo de estruturação. E pós tudo isso, obviamente, eu montei esse projeto da neuroeficiência agora, que eu tenho as meninas me acompanhando com tanto orgulho. Dona Nina, dá um salve aí atrás. Nada disso estaria acontecendo sem elas. E, obviamente, também nesse percurso eu fui contando a minha história no LinkedIn e nas redes que a gente tem. Porque é importante falar que a vida não é perfeita. Porque é importante falar dos momentos de insegurança. Porque é importante falar que eu também fui discriminada como líder porque eu sou jovem. Porque as pessoas querem suas credenciais. Então, assim, nesse momento é muito legal ter pessoas como a Paula que viram, se impactaram e falaram: Caracas, vamos conversar, tô precisando de ajuda. Não, foi muito bom, que aí a gente sentou, ela falou assim, como é que eu posso te ajudar? Eu falei assim, que você fez no seu sabático? Porque assim, eu não sei o que eu faço no meu, eu tô meio perdida, eu vou treinar, eu tô me sentindo mal porque eu não tô produzindo, e eu tô ficando doida. Aí ela começou a rir, ela, não, calma. Aí a gente começou a conversar e foi ótimo. Eu juro que eu cheguei em casa, eu virei pro Ti e falei assim, foi o melhor café que eu tomei. Olha que maravilha. Tomem cafés comigo, pessoal, com a neuroeficiência ajuda, viu? Aí ele falou, hã? Eu falei assim, vou fazer um canchilão. Aí ele, hã? Maravilhoso, maravilhoso. Mas me ajudou até a estabelecer alguns prazos, metas, ficar menos ansiosa, porque eu já entendi. E aí eu comecei a tomar café e almoçar com outras pessoas que eu admiro também. E uma delas falou assim pra mim: você não precisa de mentoria, um coaching, alguma coisa assim pra você saber o que você quer. Você já sabe o que você quer e você já sabe o que você não quer. Perfeito. Isso já é um meio caminho andado. Tá Então, estabelecido. exato. Então, eu amo comunicação, eu amo trabalhar com marketing estratégico, eu amo trabalhar com pessoas. Então, o que eu quero fazer é isso, assim, eu tô olhando agora com calma o mercado para entender como eu posso ajudar, onde eu quero ir, qual empresa eu quero trabalhar, né? Que também quero trabalhar comigo, obviamente. Porque não é assim, né? Onde eu quero ir?
Adoraria que fosse dessa forma, mas nesse caminho. E aí eu tô deixando as coisas acontecerem também, sem me cobrar muito, porque a gente já passa por muita coisa na sociedade como um todo, né? Se eu falei que se a gente passa por isso sendo muito privilegiada, imagina as pessoas que não têm esse privilégio que a Perfeito. gente Esse teve acesso todo, né? de poder parar. Putz, isso aqui é um puta privilégio de poder parar. Sem dúvida. Se preparar para isso e ter essa opção de, puxa, agora eu vou botar o pé no freio, não é para a maior parte da Exato. sociedade, né? Então, assim. E, Paulinha, como que você definiria, assim, as principais lições, seja entre o corporativo, experiência que você teve do empreendedorismo, porque tudo te levou para este lugar, né? De gostar muito de trabalhar com causas de impacto, então também vem aquela responsabilidade, né? E se hoje você pudesse fazer um pouco diferente o equilíbrio entre as escolhas, você chegou a algumas conclusões nesse processo? Sim, para a gente conseguir de fato trazer o impacto na vida das pessoas, no mercado, a gente tem que estar bem com a gente mesmo e mentalmente. Então, por mais que eu tivesse muita vontade, chegou um momento que eu não estava bem. Às vezes você não vai tomar a melhor decisão, sabe? Então você tem que saber a hora de parar, de se olhar, de se conhecer, de não ter medo da vulnerabilidade, Perfeito. de entender que você vai errar, que você vai fazer coisas que não fazem parte da sua personalidade, do seu perfil, coisas que você não gostaria de ter feito. Isso as pessoas não falam, né? Tem muito essa mistificação, assim, é porque o líder Não não, falha, é o perfeito. líder não sabe de tudo, o líder tem medo, o líder erra. É... É tipo um depara da nossa mãe, né? Lembra quando a gente punha no pedestal os nossos pais, os nossos heróis? E aí você fala, Papai Noel não existe! Não, não, amor. E o líder perfeito também não, o Não dono de empresa perfeito existe. também não, e a gente precisa falar sobre vulnerabilidade, né? Exato. E eu tinha muito claro, assim, pra mim, eu tinha muito medo, eu sempre tive muito receio de errar, eu sempre quis a perfeição. Sempre cobrei muito pra conseguir tudo perfeitinho, direitinho. Então, quando eu comecei a me despir disso e me mostrar vulnerável, que eu comecei a ganhar confiança do meu time, eu comecei a entender que a gente tem que ter um canal aberto entre as pessoas, Perfeito. que a gente tem que ouvir mais do que falar. E isso aí vale aí outro episódio, sabe? Só com essas dicas e esses É, aprendizados de ouro. Pra porque, vida, né? com Porque não é só certeza, aplicável pra eu carreira. aprendi muito, assim, e eu brinco que eu aprendi muito mais com o meu time do que eles aprenderam comigo. E eu tenho o maior orgulho disso, assim. No começo eu achava que eu tinha que ensinar o tempo inteiro, que eles tinham que aprender comigo. E ainda mais que eu era nova, e às vezes eu tinha gente mais velha Você que. precisava se provar, né? E aí, quando eu parei, que eu tirei esse peso das minhas costas, eu falei assim: nossa, gente, é muito mais leve, isso é É muito mais ótimo. leve. É. Eu queria pegar esse gancho pra falar sobre leveza, porque é uma questão de mentalidade. Então, quando a Paulinha me procurou pra tomar esse café e eu falei como eu posso te ajudar, já Não, foi super usando direta, maravilhosa. Como eu posso te ajudar? Já usando esse poder de escutativa, né? Porque não adianta a gente querer prover solução pra ninguém, gente. Às vezes a pessoa tá precisando só falar e a gente ter insights sozinhos com algumas provocações que o outro pode nos ajudar. Obviamente eu faço pra isso, então eu fico super feliz quando eu posso impactar e ajudar alguém no caminho. É sobre a gente entender que a nossa mentalidade ela é modelada durante a nossa vida. A gente se permitir a saber que a gente erra e que tá tudo bem. Obviamente vão ter resultados a partir disso, consequências, mas você vai lidar com isso. E que a maior parte do nosso tempo a gente tá prevendo problemas que não existem. Uhum. Já tem estudos que mostram, Paulinha, que, se eu não me engano, a última estatística é de 9 em cada 10 coisas que a gente pensa não acontecem. E a gente gasta a nossa energia pensando nisso. Ah, a briga do espelho, né? A hipervigilância sobre isso, de tudo que pode dar errado. Quer dizer, a gente acabou de falar que a energia é escassa, que esse esgotamento mental, físico, emocional, psicológico, ele vem porque o nosso cérebro tem uma bateria e às vezes a gente está gastando muito mais do que a gente está recompondo ele no final do dia. Então, conseguir fazer alguns combinados com a nossa própria mente é fundamental para a gente conseguir dar um passo de autorrealização e sucesso. Seja lá o que significa sucesso. O que significa sucesso para você hoje? Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Aí as pessoas falam, os budas, né? Os É. gurus. Equilíbrio, tem que estar sempre no equilíbrio. Amor, não é assim. A gente não vai viver a vida no nosso equilíbrio. A gente vai ter que ter extremos para a gente conseguir transitar melhor. E ter momentos num lado ou no outro fazem Sim. parte da vida. Mas a gente precisa reconhecer rápido e voltar, né? Ter recursos suficientes internos para a gente conseguir puxar mais perto do meio. E ter menos essa variação tão intensa para cima e para baixo. Isso é equilíbrio. A gente, em vez de estar nos extremos, está aqui. Só que isso a gente tem que se conhecer. Isso a gente tem que fazer alguns acordos com nós mesmos. Então,
que eu falei pra ela no café foi, cara, não fica ansiosa de não fazer nada. Vai pra sua viagem agora de uma semana, um mês. E desliga. E eu fiquei muito orgulhosa, porque eu mandei mensagem pra ela no meio do caminho, quando ela tava viajando, e ela, eu tô aqui descansando, eu posso te responder na volta? Eu falei, yes! Que maravilhosa. Absorveu 100% tudo e pôs em prática. Não é fácil. Não é Não, nem um fácil. pouco. Não é fácil. E não romantizar o trabalho excessivo. Porque a nossa geração, graças, né, à mudança, a geração Z já não romantiza. Isso é Não. excelente. Vem falando, não, minha qualidade de vida em primeiro lugar. E a nossa geração não entende. Acha É. que muitos tabus em torno da nova geração de, ai, não lida com frustração, não tem resiliência, não quer trabalhar. Me desculpa, gente. Isso também é pauta para outro debate, outra É. conversa. Quem sabe em um momento a gente junta outras pessoas para discutir. Mas, sim, é uma outra cabeça E que a gente valoriza a precisa vida. aprender com eles, porque a gente Bom, vou falar por mim. Eu romantizava muito, assim, o trabalho, o crescimento. Tanto que eu cresci muito rápido, muito nova. Sim. A que custo? A que custo? A que custo? Então, hoje eu tenho essa consciência. Óbvio, faz parte de mim. Eu gosto do que eu faço. Então, independente de onde eu for trabalhar, eu vou querer dar meu melhor, eu vou querer fazer as coisas. Não é a qualidade e o que você entrega, é o como, Exato, né? exato. É o como. Legal. E aí, bom, temos perguntas aí dos caixinhas abertas? Algo que a gente precise cobrir que não cobrimos? Temos sim. Paula, como foi pensar em fazer transição de carreira depois de 3 anos empreendendo? Nossa, eu me senti bem doida. Sim, sendo bem honesta. Eu falei assim, gente, será que eu tô. Sair da caixinha aqui? Mas não, eu li bastante sobre essa questão de como é a transição de carreira, como funciona, a importância de recalcular as rotas. E eu acho que foi necessário. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu já tomei. Quando eu decidi, ano passado, eu fiquei muito angustiada, assim, gente, será que faz sentido? Tô indo tão bem. É, Querendo ou não, tô indo tão bem, né? Tive um burnout, tô indo tão bem. A gente não Não, nas percebe. entregas, né? Quer dizer, a gente avalia de novo a nossa performance, não o nosso ser. E aí, de novo, a gente está se enquadrando numa caixinha do que a gente foi construído a pensar e se projetando dentro de um lugar que você fala, puxa, mas não tá mais fazendo sentido para mim estar neste lugar. Exato. E hoje, pra mim, foi uma coisa natural. Eu entendi que eu precisava fazer isso, e eu estou nesse processo de transição, né? E tem sido maravilhoso, porque eu tenho feito tudo que eu tinha vontade ano passado, eu não tinha tempo. Então, eu tô indo tomar café com pessoas que eu admiro. Só mulheres, inclusive. Que Eu legal. comecei a reparar que eu só tenho chamado mulheres para conversar. É, Trocar ideias mesmo, não é nada assim, é onde você está trabalhando, não, para como é que tá o mercado, o que que você está fazendo, putz, como é que você conseguiu fazer isso? Isso está ampliando muito a minha cabeça e está me dando mais ferramentas para entender o que eu aceito e o que eu não Seus aceito. próximos passos também. Exato. Perfeito. Então, últimas perguntas. Se você pudesse ajudar pessoas que estão passando pelo que você passou, né? Assim, a reconhecer os sinais, ou como agir, né? Como estender a mão. O que que você diria, assim, num contexto geral? Primeiro, a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Eu acho que a gente vem de uma sociedade que se cobra muito, muita entrega, muita performance, e a gente acaba esquecendo de ser gentil com a gente mesmo. Então, se você tá triste, acolhe a sua tristeza. Se você não tá se sentindo bem, não tá conseguindo fazer aquilo, acolhe aqui, né, o seu momento de ócio, para você identificar a sua vulnerabilidade, trabalhar isso e parar. A gente precisa aprender a pisar no freio, encontrar os limites, igual a gente conversou aqui ao longo dessa hora toda. E não ter vergonha. Não é um fracasso você desistir de um sonho, né? Eu desisti da minha empresa. É isso, exatamente. É ressignificar o que é falhar. E se permitir a também errar, né? Ser gentil consigo mesmo. Eu não me... Quando eu decidi parar, eu pensei, será que eu tô fracassando? Tô saindo da minha própria empresa, do meu sonho, gente. Isso aqui era meu projeto de vida, de aposentadoria. Eu tô vendendo, o que que eu vou fazer? Porque o dinheiro é finito, né? Não é... E aí eu falei assim, não, pelo contrário, eu tô sendo corajosa, porque eu poderia estar aqui e me Me acabar, acomodar, exatamente. ou sair e pensar em outras coisas. Então, não tenha medo, vá, sabe? E cuide de você, porque se você não tem saúde física e mental, você não consegue fazer nada. Então, sem Saúde isso. em primeiro lugar, né, gente? Assim, os CNPJs ficam e as pessoas vão. Exato, Literalmente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia. exato. Então, como é que você tá canalizando a sua energia? A gente já tem apps de inteligência artificial que predizem quanto tempo você vai viver.
embasado nas decisões que você faz hoje, comportamentais. Quer dizer, se você tivesse um app te prevendo que você tem mais 1 ano de vida. Nossa, não posso ver isso, não. 1 ano de vida. 1 ano Eu de sou vida. hipocondríaca. Suponhamos que ele já faça essa assertividade. Você tem mais 12 meses. Você colocaria a energia que você tem nas decisões e comportamentos que você tem tomado hoje? Claro, eu tô fazendo um cenário hipotético completamente extremo aqui, Sim, mas isso traz umas reflexões muito importantes sobre as nossas decisões com diárias, certeza. né? E acho que é muito importante. Última pergunta, dona Paula. A gente sempre faz essa pergunta para todos os nossos convidados. Então, uma dica para a pessoa ser mais eficiente nas decisões dela, seja a nível de carreira, seja a nível de empreendedorismo, seja o que for, que tenha te trazido até aqui hoje e a aprendizagem que você teve para as pessoas que estão em casa que poderem usufruir de tudo que você viveu. Para mim, autoconhecimento. Uma gestora minha, ela me indicou um livro que eu indico para todo mundo, chama Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. É uma vertente, a Mariana depois pode explicar melhor, mas que fala que em vez de você esconder as suas fraquezas, você tem que mostrar os seus pontos fortes. E graças a esse livro, e gente, assim, eu tenho pavor de livros de autoajuda, tá? Mas, cara, mudou minha vida, porque eu descobri que a minha ansiedade, se usada para o lado positivo, me abre portas. Quais são meus pontos fortes, que às vezes eu achava que era um problema, que na verdade era algo que Uma me. solução. Exato. Então, o autoconhecimento me ajudou muito até aqui. Me ajudou a me planejar. Então, sempre que eu tenho alguma coisa para fazer, eu escrevo mesmo, assim, bem arcaico, né? Papel, folha e tal. E eu anoto o que eu vou fazer e eu vou me conhecendo. Às vezes a gente pode mudar ao longo do caminho, mas se E tá você. tudo bem também. Exato, mas se você se conhece, você consegue tomar as decisões mais assertivas para o que você quer, para o seu propósito, para o seu negócio, enfim, para a sua vida como um todo. Então, um parênteses aqui, né, só pra gente fechar esse ponto, esse livro, ele não é um livro de autoajuda, é um livro de autoconhecimento, que tem mais de 30 anos de estudos, tá, da Gallup, que é uma instituição super séria, mais de 2 milhões de líderes passaram fazendo esse Maravilhoso. assessment, esse teste, para as pessoas conhecerem seus pontos fortes. Então, vamos falar de talento aqui, que eu gosto mais, mas assim, a gente vive numa sociedade que basicamente a gente é treinado a olhar pro que a gente não é bom e melhorar naquilo, certo? Pensa aí na época da sua escola. Ah, não vai bem na matemática. Faz o quê? Estuda matemática pra ficar bom em matemática. Se aquela pessoa é boa em português, ela não estuda português pra se tornar uma puta referência naquela área. Ela fica sempre tentando olhar pela gap que ele tem. Isso também acontece no mundo corporativo, né? A gente vai lá com o nosso líder e fala, olha, ao invés de potencializar o que o cara tem de melhor e pegar um talento complementar pra fazer algo que não seja tão o talento dele, a gente fica batendo na teclinha de precisa melhorar aqui. Eu não sou esse tipo de gestora. Eu sou 100% adepta de precisamos nos conhecer para saber o que a gente pode se tornar referência. E aí, pegar perfis complementares para lidar com as nossas próprias vulnerabilidades e nos ajudar no caminho. Afinal, a gente vive em sociedade por conta Exato. disso, né? Um bom líder é quem consegue identificar isso e montar o time de acordo com as fortalezas de cada um, né? Exatamente. E que não sejam iguais a você. Né? Exato. Que tenha essa inclusão consciente. Muito, muito legal, Paulinha. Muito obrigada pela sua Imagina, participação. agradeço. Pessoal, Paula está voltando para o mercado, então chamem ela para um café, um network, Adoro. abre portas, isso é um papo rico. Eu sempre falo que cada troca transforma, né? Meu lema pessoal. Então, fica aqui a dica para conhecê-la. Ela vai estar com o hashtag, não, o arroba do Instagram e LinkedIn, então, para quem tiver interesse. E também estamos abertos a patrocinadores, apoiadores, quem puder indicar, tiver empresas que façam sentido com a nossa sinergia, nosso propósito de trazer conhecimento, consciência ao longo que a gente também entretém, né? É um pouco da nossa filosofia por aqui. Muito obrigada, não deixe de seguir, dar like, porque também o nosso sistema de recompensa funciona assim, com feedback positivo, tá? Já disponível nas plataformas de Spotify e YouTube. Beijo! Tchau, obrigada, Má, pelo convite.